Bom, eu me chamo Ladiceia, tenho 50 anos e há 40 anos morando na Baixada Fluminense. 20 anos eu morei em Belfor Roxo, no bairro Jardim Bom Pastor, e há 30 anos eu moro há 20 anos eu moro no centro de Nova Iguaçu. Sou professora de História e durante muitos anos participei do movimento cultural, do movimento feminista da Baixada Fluminense. Eu me chamo Aércio, também moro na Baixada há bastante tempo. Participei do grupo Reticência, de teatro de rua, depois participei do grupo Periferia da Periferia, ambos atuando na Baixada Fluminense. Depois, durante um período da minha vida, eu tive uma atuação no movimento sindical, também na Baixada Fluminense, e atuei na área de vídeo, audiovisual, mas sempre muito ligado às questões, atuando na Baixada Fluminense. Acho que a Céia falou de tantos anos que ela mora aqui, eu, sei lá, acho que também estou na Baixada uns 30 anos, até o período que eu vivi no Rio, acho que foram 7 anos, todo final de semana eu estava na Baixada. Então a minha relação nesse campo da cultura, a minha relação da produção intelectual é muito no diálogo com as questões da Baixada Fluminense. E atualmente eu trabalho numa organização chamada FASE, com educação popular, assessorando as organizações sociais. Acho que é isso. A sua experiência na Secretaria da Baixada Fluminense tem alguma importância na sua trajetória? Sim, eu também, dentro dessa trajetória de trabalho, eu fui assessor parlamentar de 2 parlamentares da Baixada Fluminense. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Baixada Fluminense, que também foi um período importante, que eu acho que fortaleceu ainda mais essa relação, uma certa compreensão, ainda que parcial, do que é a Baixada Fluminense, as complicações, o que tem de bom, o que tem de ruim nessa região. Mas, de fato, teve uma importância, evidentemente foi um período interessante. Inclusive um período da minha vida, tanto nas 2 assessorias, de parlamentares, um vereador de Nova Iguaçu e um deputado estadual, e depois na Secretaria da Baixada, foi um período que eu fiquei afastado um pouco desse campo, do campo da cultura, da produção cultural, da arte. Não que eu não deixasse de dialogar, de colaborar, de dar pitaco, de participar, mas foi bem diferente, imagina. Eu não atuava mais num grupo de teatro, não atuava mais numa equipe de TV de rua, como foi a BemTV em Niterói, e também contribuições pontuais na TV Manchambomba, inclusive em Jardim Bom Pastor. Meu nome é Carlos Monteiro, mas sou conhecido como Bar, todo mundo me conhece como Bar. Tenho 51 anos de idade, morei 41 anos no Bom Pastor, mas continuo de segunda a segunda eu continuo em Bom Pastor, porque tenho uma estamparia lá, trabalho lá, e estou morando atualmente no Roncário, 2 anos que moro no Roncário, e acho que todos os 2 aqui nós participamos do movimento popular, estou trabalhando com teatro, com música, na área de serigrafia, de ensino, para algumas pessoas do bairro, que eu dava aula
de serigrafia. Isso. Onde é Roncalli? Roncalli é em Belford Roxo também, né? Aqui na Baixada. Mas é perto de São Vicente. São os apartamentos que foram feitos para militares. Pertinho de São Vicente do lado. Indo em direção a Caxias. Como vocês se conheceram? Essa é a parte que eu mais gosto de falar, é a minha chance, é a minha oportunidade. O que é o acaso? Eu começo? Você já começou. Essa que eu falo, ninguém fala não. Aí já era. eu Não dá pra falar coisa que não. Não, isso é muito legal. Eu morava no Rio de Janeiro até os 12 anos de idade, morando no Rio. No primeiro momento eu morei na zona sul do Rio, depois eu fui morar na favela do Jacarezinho, dos 8 aos 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, minha mãe e meu padrasto resolveram se mudar. Compraram um terreno, uma meia água, em Jardim Bom Pastor. E com 12 anos eu cheguei em Jardim Bom Pastor. E eu achava aquele lugar muito feio, mas uma coisa muito esquisita. Imagina uma criança com 12 anos de idade que morou até os 8 numa área hiperurbanizada na zona sul do Rio e depois dos 8 aos 12 numa área com muita gente que era favela, muita brincadeira, eu fazia festa no Jacarezinho. Quando eu vou para Bom Pastor, eu acho aquele lugar muito estranho, um lugar que passava vaca, boi, pessoas conduzindo carroça. Eu falava, para mim é aquela ideia, o Rio de Janeiro é o Rio, é tudo ali muito perto, tal, tudo com um pouco de infraestrutura urbana, né? Tudo devidamente urbanizado. Fora daquilo, eu lembro que eu ia até jogar futebol quando morava no Jacarezinho, na Baia, no campo da Baia, no clube que tinha ali e tal. E quando eu vou para Bom Pastor, a única coisa que, no primeiro momento, o que me chamou a atenção era o espaço para jogar bola. Eu nunca fui bom de bola, mas sempre adorei futebol, sempre gostei muito de futebol, então era futebol, escola e casa, e um tédio. Um belo dia, eu não esqueço disso, que eu acho assim, para mim isso tem Deixa eu só... Mas isso é cedo, né? A brincadeira é assim, mano. Cara, não sei ideia. Não, depois eu falo, não vou agora. Não, peraí, deixa eu só acertar. Porque foi, acho que... Como é que eu vou explicar isso melhor de forma mais... Eu não tenho a menor dúvida, isso não tem dúvida nenhuma, eu não gosto de usar essa palavra. Teve uma época que eu usava, eu não tenho dúvida, mas nesse caso a minha dúvida é quase zero. Quase zero. Se hoje eu tenho o acúmulo de conhecimento que eu tenho, digamos, razoável, né? Me meto nisso, naquilo, falo sobre isso, sobre aquilo, foi por conta desse episódio em Jardim Bom Pastor. Eu tinha, devia ter uns 13 anos de idade, eu fui ao supermercado comprar alguma coisa para minha mãe. E aí comprei, e estava chovendo muito. Chovendo, eu tive que parar debaixo da marquise. Cadê eu parei
debaixo da marquise, ainda está aqui, o Torre Bela aqui, que está nessa foto, desse lugar lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Depois você vai dar um close. Eu paro aqui em Torode, porque isso, nesse caso, me emociona, porque isso para mim não é pouca coisa. Eu fico brincando, né, com algumas pessoas. O significado desse encontro, para mim, pelo menos pessoalmente, teve um impacto muito grande. Não tem educação formal, não tem nada que tenha a importância que esse encontro teve. Então, com 13 anos de idade, chovendo, eu esperando a chuva passar, eu vejo assim do meu lado um cara com violão, segurando o violão, que é o Bá, Carlos Monteiro, o vulgo Bá, e tocando. Eu falei, primeiro eu acho que ele estava tocando os negócios que eu entendi. Eu falei, que música é essa? Eu não lembro na época se o Zé Ramalho era alguma... Mas quando estava tocando a Refazenda do Chico, era Refazenda, porque o Zé Ramalho foi um pouco depois, exatamente, porque isso é legal na cronologia. Imagina, eu não conhecia Gilberto Gil. Normal, né? Um jovem para 13 anos de idade, não. Não atrapalha, não. Com 13 anos de idade, aí eu vejo aquilo, aquela música, eu fico meio paralisado com aquele negócio e me aproximo do bar. E nisso que eu me aproximo, aí eu começo a perguntar, né? E hoje eu entendo, né, racionalizando um pouco, tinha um pouco ali também preconceito, né? Como é que num espaço desse e tem esse negócio, essa música interessante, eu comecei a conversar. E aí o bar começou a falar para mim que naquele bairro tinha um grupo de teatro, que era o grupo Reticência, que tinha uma biblioteca, digamos, comunitária dentro do bairro, que o Liquinho, o Paulinho, era o responsável, e que o grupo se reunia. E eu perguntei, pô, mas aonde tu mora? Ele morava, na época, o bar morava justamente na rua Maria Tendinha, que é uma rua que... quase que ao lado, né? Em frente do mercado. Em frente do mercado, exatamente. Eu imediatamente fui correndo, fui para casa, deixei lá o que eu comprei, aquelas coisas no final do mês, né? Vai acabando as compras do mês, então, sei lá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Eu fui e nós marcamos, foi o primeiro contato nosso. Eu deixei as coisas em casa e voltei para encontrar o bar. Ele me deu o endereço da casa dele, onde ele morava, e nós ficamos, eu não lembro muito bem, aí é problema da memória, e a gente pode acabar um pouco ficcionando, idealizando, mas o fato é que foi uma tarde maravilhosa. O bar começou a falar, a tocar música do Gil, conhece isso? Milton Nascimento. Eu falei, o que é isso? Aí passou, a partir daquilo, eu comecei a ter contato com aquelas pessoas. Aí foi quando eu conheci o Walter Filé, foi quando eu conheci o Kaique, foi quando eu conheci o Guará, foi quando eu conheci o Arthur Sérgio, foi quando eu conheci o Liquinho. Aí foi, e foi aquela coisa de louco, né? No meu caso, 13 anos, adolescente, não seria pré-adolescente, adolescente mesmo, e aquilo deu um giro na minha cabeça. Que, imagina, um período da adolescência de descoberta, né? Que é uma coisa constitutiva, enfim, da estrutura psicológica de qualquer adolescente, é o período de descoberta, e aparece para mim, o acaso me dá isso, essa coisa maravilhosa, cada um, e aquela galera esquisita dentro do bairro, né, porque já era um pouco diferente a forma de se vestir, as coisas, né, que tratavam, as pessoas se reuniam no grupo Reticência para discutir Paulo Freire,
para discutir um pouco educação popular. E uma coisa curiosa, hoje eu fico olhando, não era ligado a partido nenhum, não tinha vínculo, que era um período que estava surgindo o Partido dos Trabalhadores, então você tinha muita gente, né, nesse processo de formação do PT, as pessoas mais críticas estariam lá, foram para o PT, e essa turma não, essa turma ficava no campo da cultura, era muito crítica, inclusive a peça do grupo Reticência, né, o que se fila numa espera, tinha um conteúdo extremamente crítico, só que a gente não queria saber de partido. E a partir desse processo foi que eu fui conhecendo essas pessoas, a gente fomos trocando e, enfim, se eu deixar, eu vou dar um tempinho, senão eu vou ter o monopólio da fala. Confere a história dele. Corretíssimo. Tia, que a peça que a gente fazia era o coronelismo e o que se fila não espera. O primeiro foi o coronelismo. Não, mas aí no coronelismo eu lembro que eu estava chegando no grupo e não deu muito certo, porque tinha que decorar texto, né? Eu não peguei, eu via vocês ensaiando o coronelismo, mas eu via que já tinha um cansaço ali, que não foi? Porque na época tinha Norminha, né? Lembra? Ela não conseguia falar, acho que peregrinação, não conseguia falar alguma coisa assim, ela não conseguia falar. Aí cai difícil, ficou maçante essa coisa. Mas a gente apresentou aí depois, né, de coronelismo, e esse fila não me espera foi que veio o Volte com nós fomos lá, Cacilda Beck, quando o Boal, acho que veio da França, que trouxe o... Não, mas aí não, você deu um salto. Foi muito. Porque primeiro teve o trabalho do Reticência e o coronelismo. Eu nem lembrava, eu lembro da Carminha, lembra o nome dela? Carminha que você falou? Norminha. Norminha, isso. Mas eu não lembro disso, eu não peguei essa dificuldade. Eu lembro que nós nos encontrávamos no grupo, né? Que a gente ia lá, ensaiava. Teve uma vez então, que foi um inferno, porque foi um ato de subversão. A escola, a gente usava a parte do refeitório para se reunir. Era uma escola estadual, pública, né? Uma escola estadual. E a gente usava o refeitório. A diretora lá cedia e tal. Que inclusive o Bá estudou nessa escola. Eu estudei nessa escola, a Sé estudou nessa escola. Inclusive, eu e Sé éramos da mesma turma quando eu estava no grupo. E à noite, nos encontrávamos na escola, nós abrimos o freezer e pegamos o sorvete da merenda. E deu uma merda. E nunca mais, eu acho, a diretora queria... Cara, mas aí o que aconteceu? Aí passamos a nos reunir em outros lugares e tal, e preparamos esse espetáculo que estava para acontecer, que aí depois eu confirmei agora, lembra? A segunda mostra de teatro. Aí foi o que se fila numa espera, que nós chegamos a fazer apresentações públicas no espaço aberto, eu não lembro, acho que em próprio Bom Pastor nós... Na escola da Tereza. Na escola, isso mesmo. Mas a gente fez no Matos Moreira também. Então. Mas eu assisti na escola da Tereza, essa peça. Então, aí fomos para a segunda mostra aqui no centro. Eu falei até que eu tinha anotado a data, que eu estava me confundindo, foi a segunda, não foi a primeira. Aí tem que ver a cronologia disso. Aí fizemos a mostra e tal. Aí passou 1 ano, 2 anos, aí sim. Aí teve a animação cultural, Boal, teve a oficina que o Boal ele coordenou, ministrou para os animadores culturais, o Walter Filé, que era do Grupo Reticência. E eu lembro que o Grupo Reticência teve meio que um racha, teve uma briga. As duas pessoas mais velhas do grupo, etariamente, idade, Walter Filé e Arthur Sérgio. O Walter Filé, digamos, e depois você vai entrevistar, não sei o que ele vai achar da minha consideração,
ele era uma pessoa numa sacada muito crítica sobre a realidade social e tal, mas não tinha muita afinidade a ideia partidária, né? Vamos entrar no partido, alguns conceitos que eram muito usuais, a questão de classe, oprimido e opressor, luta de classe, e isso ficava mais, digamos, o Arthur Sérgio, que me perdoe, mas ficava mais na cabeça do Arthur Sérgio. Aliás, o Arthur Sérgio também foi uma figura muito importante, que ele era filho de um velho sindicalista, seu Arthur, metalúrgico, lá que morava no Jardim Glaucia. E na época o Arthur achava, se não me falha a memória, que o grupo Reticência precisava ser mais politizado. E eu lembro que foi o maior debate, teve um período aí o pessoal meio que cansou e se desgarramos, né? Nos desgarramos uns dos outros e tal, mas foi um período, eu não lembro quando, 2 anos, que aí teve isso. Aí teve Boal, oficina para os animadores. E o Filé, então, que era animador cultural no CIEP lá de Bom Pastor, ele, digamos, convida os interessados do grupo Reticência, né? O grupo Reticência não existia mais, e uma galera que não era do grupo Reticência, mas aí também a Célia pode falar mais, precisar isso melhor, já estava embolada nas ações do bairro, né? Aí eu não lembro se era por conta do voleibol, se era por conta da associação de moradores, eu não sei mais o que veio antes, o que veio depois. Os dois. E aí formou o grupo Periferia da Periferia. Aí sim, fomos para o Cacilda Becker, ficamos 1 ano passando em vários CIEPs, eu não esqueço. Foi com o Teatro do Oprimido, né? Bom, eu vou muito, nesse início, eu vou muito na contramão desses dois. Porque eu era adolescente, estudei com Bá, nós estudamos alguns meses juntos. Bá mal entrou em Santo Antônio, foi no 4º ano, quarta série ou quinta série? Quinta, né? Aí logo depois você saiu e a gente, que era uma parte das adolescentes chamadas mais presas pelos pais, a gente via eles como um grupo meio marginal. Então era o grupo que não tinha hora para... As meninas também do grupo, né, que era Ritinha, Janete, Norminha, acho que eram elas, né? Raquel, né? Isso. Então eram as meninas que não tinham hora para chegar em casa, né? Podiam ficar na rua batendo papo, Então eu era de um grupo que ficava afastado disso, né? Então eu lembro uma vez que o Aécio já estava estudando comigo, nós estudamos os 2 últimos anos do chamado 1º grau, não foi isso? É a 7ª e 8ª série? Isso. Eu detestava o Aécio, achava arrogante, prepotente, achando que sabia mais do que todo mundo. E aí eu lembro um dia, eu sempre adorei esporte, eu estava indo para o pátio, porque a escola tinha um pátio de terra, né? Todo chovia, a gente não podia brincar, não podia fazer nada. Então eu estava saindo da sala, arrancando a saia, para poder ir para o pátio jogar. Aí esse aqui me fala, Céia, não, chamou de Céia, né? Céia, tem um negócio aqui muito legal para te mostrar. Eu falei, o que é? Olha essa música. Que eu olhei, que é isso, Écio? Você não gosta dessa? Olha que música espetacular. Aí começou a cantar pessimamente, como sempre. E aí era Geni e o Zé Pili. Eu falei assim, Écio, eu estou jogando. Você quer mostrar uma música? Taca pedra na Geni? Não tem, não, quero não. Aí, então assim, ele não gostava de parar perto, porque era arrogante, era machista, pra caramba. Lembra do tempo do vôlei, né? Que eles me desconsideravam, as meninas do vôlei. Não popular não. Mas eu não concordo. Então assim, tá bom. Aí, então assim, eu assistia as peças, então eram as meninas que hoje andar de sandália, chinelinho, né, havaiana, é uma moda no Rio, né? É uma moda, tudo quanto é canto hoje. Naquela época, era sinal de hippie, que não tomava banho, que não sei o quê. Então as meninas não se arrumavam do grupo, entravam de penetra em todas as festas, vocês entravam. Então quando estavam numa festinha e tal, que entrava o grupo, eu falei, não foram convidados, mas já estão aqui.
Então, assim, era um grupo, era mal visto. Eu quebrava disco, Jogando, absurdo. a gente Olha que Não, discriminava a gente, porque gostava, em vez de ouvir Newton, Chico Buarque, não sei o que, Gonzaguinha, a gente gostava de ouvir música internacional, ouvir música dos Estados Unidos, isso era um cúmulo para eles, gente, eram bandas de alienados, não sei o quê. Então, não, Roberto Carlos, pelo amor de Deus, entrar numa festa que tinha Roberto Carlos, eles esculachavam mesmo a festa, né? Então, a gente olhava um grupo extremamente mal visto. E aí, tempo depois, eu já tinha terminado, já estava no ensino médio, estudando em Belfort Roxo, e aí teve a ideia do Walter de montar, você e Walter, não foi isso? Montar o time de vôlei. Ah, sim. O Liquinho, Walter Filé, os rapazes, que era, foi o grande momento do vôlei, que o vôlei começou Bernardo, né? Bernardinho, Montanaro. Bernardinho era reserva, era o titular. Não, mas fazia parte do grupo que deu esse chute inicial para o vôlei aqui no Brasil. E aí começou uma história de vôlei de rua. E nós éramos uma associação de moradores, isso. Sim. Porque eu lembro que a Confederação Brasileira de Vôlei nós conseguimos bola. Tá? E aí nós começamos a jogar, o Walter Filé investiu nas meninas que não sabiam nada, jogavam a bola para cima. No meio de 30 meninas a bola caía, não parava na mão de ninguém. Então a gente não sabia jogar nada. Eles não, eles eram os caras, batiam forte, subiam na mesa. E ele, claro, esse cara aqui, hoje é um zeibutista, sabe? Mas na época não jogava para perder. Então ele quis treinar quem? O time dos rapazes. Nada de censura essa. Mas não. Aí, não, você mudou, meu amor. Você é outra pessoa hoje. Não sei. Aí assim, nossa, vocês discriminavam a gente horrores. Vocês é diferente. Só que assim, mulher é muito mais dedicada no que faz. Quando ela quer, ela vai fundo. Então nós treinávamos numa quadra de poeira, de segunda a sexta-feira, de 6 horas da tarde até 10 da noite. Não saía de lá suja. Eu comecei até a ser olhada no bairro como sapatão. Porque andava de short o tempo inteiro. Você pratica esporte, você já anda diferente, então já comecei um pouco também a ser discriminada no bairro pelo outro lado. E nessa época a gente começou a se aproximar mais na Barra. Foi na época do vôlei que eu comecei um pouco a estar junto com os dois grupos. Reticência não existia mais, já tinha acabado, o grupo um pouco se reunia com amigos. Isso que você falou foi em 82, tá? Isso tudo que você está falando do vôlei aconteceu em 82. E foi nesse período que eu conheci, eu digo que eu conheci quando a gente estudou junto, não dava nem para dizer porque ele entrou e saiu da turma. Foi mais nesse período do vôlei que eu me aproximei do bar. Inclusive, nós um tempo dividimos aluguel, não foi, bar? Quando meus pais foram embora para o interior de São Paulo, eu fiquei no Rio. Ele e o Walter Filé, nós dividimos um aluguel no bairro. Oi? A gente foi se chegando e acabou se casando, né? Então nós dividimos uma casa no bairro, dividimos um aluguel. Então foi nesse período que eu conheci o bar. E o Aécio, a gente começou a se aproximar mais. Nesse período a gente já não aproximou muito, porque ele estava lá, né, não deixando a gente entrar no jogo, sabe? Tirando um pouco a gente do jogo. E a gente começou a se aproximar mais muito tempo depois do Periferia, quando a gente começou a montar o Periferia da Periferia. Foi nesse período que eu me aproximei mais do Aécio. Agora, a gente está falando do Bom Pastor, um negócio que é legal, do grupo Reticência, que tinha as atividades, né, no Bom Pastor, essas reuniões, mas nós dialogávamos com a galera que se reunia no centro de Nova Iguaçu. É legal. Bom Pastor é um bairro de Belfort Roxo, e Belfort Roxo era um distrito de Nova Iguaçu, que veio se emancipar no início dos anos 90, né?
isso é legal, porque inclusive isso vai ter relação, que eu acho um título maravilhoso, eu não lembro quem fez essa sugestão, do segundo grupo, que foi Periferia da Periferia. Então, Periferia da Periferia não é um título assim desproposital, periferia da periferia. É um título que é carregado de um significado. Você está falando de um grupo de jovens atores e tal, que é de um bairro, De uma outra de um distrito que é Belfort Roxo, que teve uma época, não sei quem falou isso, se tinha sentido ou não, mas era considerada a cidade mais violenta. Foi do preferido, mundo. Belfort Roxo foi considerado. foi. E assim, tinha realmente era época de carnaval ou grandes festas. Nossa, mãe, o bairro ficava muito movimentado. Mas eu botei um parêntese grande, mas para falar o seguinte: nós, Bom Pastor, não sei se o Bar vai lembrar, a gente frequentava muito o centro de Nova Iguaçu, que a gente chamava aqui no calçadão o escritório. Vamos para o escritório e tal. Era onde a gente se encontrava, que inclusive vocês vão entrevistar Você pessoas. trabalhava lá com teatro, na verdade também quando a gente começou a se encontrar, portanto, Não? vai lembrar, no CRECT, né? Sério. Isso. A gente começou Sim, a fazer... O que é o CRECT? É É CRECT? Espaço né? Livre, é o espaço, Não lembro mais. então teatro, que fica do lado do Instituto de Educação daqui de Nova Iguaçu, Rangel Pestana, que durante um tempo era usado pelos grupos, os grupos da cidade, principalmente teatro, para ensaiar, para se apresentar. Porque né? fecharam o Teatro Arcádia. Não tinham fechado não ainda tinha o Teatro fechado, Arcádia, não. Foi depois. Na depois. época, eu não sei se a Céia lembra, quando queriam fechar o espaço lá, que era o Teatro Arcádia, nós viemos lá também de Bom Pastor, aí deu polícia, a gente deitou ali na rua. Isso eu não lembro. A gente deitou ali na rua, os Eu carros não tava não mesmo. passar e tal. Aquela coisa, né, do movimento mesmo. Aí a polícia veio e tal, aí conversou e tal. Aí eu não lembro depois da história, mas não foi demolido do Arcádia, né? Não. Ficou Não. fechado durante um bom tempo. Quando teve essas mostras de teatro, o Arcádia estava aberto. Eu cheguei aí numa apresentação e eu comecei a participar dessas coisas depois de que 85, 86. Então eu cheguei no Arcádia nesse período. Depois fechou e hoje se transformou num... Então, mas essa segunda amostra, então, ela foi em 80, pelo menos aqui que eu registrei, em 1980. E nós fazemos esses contatos. Então, por exemplo, pessoal de música, Nelson Freitas, Tuninho Galante, Roberto Lara, o Gênio, a gente se encontrava, o pessoal da literatura, Jorge Cardoso, Fátima Alves, Eucanaã, O Vitor Loureiro, a gente tudo se encontrava. Cristina, Aquele era um garotinho. O Alberto? Alberto Cantalice, que é Alberto Cantalice, que não tocava, não escrevia e não cantava. Alto lá, você está falando criancinha, é brincadeira, porque o Alberto é um ano mais velho que eu. Sei lá, porque ele era do Mirra. O Alberto é de 64 e eu sou de 65, então nós éramos os dois mais novos que estavam tentando entender o que estava acontecendo ali e gostando muito daquela bagunça toda. Só que o Alberto era movimento estudantil e era do Partidão. Então ele participava ali, mas não... Alberto foi assessor da Benedita? Foi vice-candidato agora, foi vice da prefeitura, da Sheila, foi presidente do Partido dos Trabalhadores, E é época da clandestinidade, né, do Partidão, né? Nessa época? Claro. Não lembro. Claro, clandestinidade. Era ele, Marília, aquele menino que é ator, que até faz umas contas na Globo, como é que é o nome dele? Eu não lembro. Era porque isso. Bom, não sei. Ele Penha, né? Que faziam. Não, isso que eu ia falar. Aí os dois faziam. Eu falei do pessoal de música, do pessoal de literatura. E tinha a galera mesmo de palco. O Washington. O Washington era artista, e é ainda, né? Um baita de um ator. O Silvio Monteiro participava disso que a gente chamava escritório.
a Penha, que é mais Jerusa. Silvio Monteiro esteve ligado a vocês? Teve. Ele morava em Mesquita, aliás, tem uma foto dele aqui, está na mesa aqui. O Centro de Cultura daqui do Nova Iguaçu chama-se Silvio Monteiro. Chamava, né? Mudaram. Mudaram? Infelizmente, tiraram o nome do cara, nunca vi. O Silvio Monteiro, um baita de um intérprete, cantor, era ator também. E nós participávamos, então isso era legal, a gente ficava em Bom Pastor, condução sempre precária, mas a gente vinha para Nova Iguaçu, ficava até tarde, perdia a onda. Então isso... Dormia aí, às vezes, mora das não ficávamos ilhados em Bom Pastor, isso que era o grande barato, né? A gente ficava aquela coisa telúrica ali no bairro e tal, fazendo as coisas. Isso que a Céia falou, pô, aquela turma esquisita, mas ao mesmo tempo era uma turma que tinha uma figura como Bá, como Kaique, como Filé, hiper carismáticos. A gente não pode esquecer disso. O Walter Filé, ele vai até rir depois que ele vê, mas ele é modesto, mas ele sabe, ele se reconhece. Ele jogava muita bola. O Walter Filé era... O apelido dele era Cerezo. Mas há sacanagem com ele. É Cerezo porque o Cerezo mineiro da Copa de 82 era todo desengonçado, então o Filé é desengonçado. Agora, em termos de futebol, comparando, claro, não era profissional, o Filé estava num outro patamar em termos de habilidade. Era muito Filé hoje é da Universidade Rural, professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Era Filé é um apelido, né? Porque era muito... filé de borboleta. Filé de borboleta. O primeiro apelido é filé de borboleta. E então, o Filé, que depois você vai perguntar isso a ele, aliás, o Bar não falou também, a Céia acho que também não, da onde saíram e como chegaram em Bom Pastor, que o Bar é engraçado a história, como ele chega em Bom Pastor. Gordinho, lembra disso? Morava na ilha e tal. Isso Nasci na Ilha do Governador, né? Aí eu vim da Ilha do Governador com 9 para 10 anos. Também é quase a mesma história que o Oeste. Nunca tinha visto assim cavalo, boi, essas coisas todas. E na época que eu vim para Bom Pastor passar umas férias, que minha irmã comprou um terreno, estava construindo. Aí tinha aquele monte de boi, aquela fazenda. Eu falei, caramba, esse lugar aqui é muito legal. E lá na ilha, assim, não tinha... Em um mês que eu fiquei aqui, foi muito rápido fazer amizade, entendeu? Aí eu falei, pô, vou lá para a ilha de novo? Falei, não vou não. Aí minha irmã já, acho que uns 2 ou 3 meses, ela estava se mudando, já ia trazer a mudança, né, dela, e eu falei, pô, vou com a minha irmã para lá. E acabei ficando aqui, a responsabilidade, eu vim aqui, lembro que eu vim em Nova Iguaçu com minha irmã, minha mãe acho que assinou alguma coisa, que a minha irmã ficou sendo, a minha mãe que foi, né, na verdade, com 9 anos de idade, 9 para 10, pô, minha irmã me criou a vida toda. Eu vim e passou lá, então tudo que ia resolver a escola, minha irmã ia lá e assinava. Ficou sendo a responsável mesmo por mim. Eu fiquei Bom Pastor, cara, e até hoje eu tenho uma paixão muito grande pelo aquele lugar. Não tenho, estou morando lá no Roncalli, mas assim, se tiver oportunidade, eu volto para Bom Pastor sem problema nenhum. Com certeza. Você teve então a reação inversa do Oeste, né? Ao chegar aqui. Não, eu gosto do Bom Pastor. Eu fico de segunda a segunda lá no Bom Pastor. Eu trabalho de segunda a sexta, que eu tenho uma estamparia no bairro, né? E sábado e domingo eu estou no Bom Pastor. Sábado eu não vou trabalhar, quando chega a certa hora, tipo assim, eu vou lá beber minha cerveja e ver os amigos, entendeu? E vou ficando, só volto à noite para cá, eu só durmo no Roncalli. Aí no domingo, pela manhã, quando dá 10 horas da manhã, eu vou para Bom Pastor, vou para os bares, ver os amigos. Tem um amigo nosso, né, o Ailton, que ele mora na Tijuca, e ele faz a mesma coisa, ele está morando na Tijuca, mas ele vem para Bom Pastor. O final de semana dele ele vem para Bom Pastor, para rever os amigos e beber cerveja, depois ele vai embora. Esse ambiente de boi, cavalo, esse aspecto rural que o Aécio mencionou, ainda existe em Belford Roxo ou isso desapareceu?
Tem uma vacaria lá, não com a mesma dinâmica da outra, mas tem uma vacaria ainda, depois que essa acabou, ficou um rapaz lá, um senhor tomando conta de ele, tem uns bois, tira umas vacas, né? E ele tira leite, bota numa garrafa de PET e sai vendendo na carroça. Já tem uns clientes já, todo mundo compra, entendeu? O leite é um valor. Essa carroça funciona até hoje. Funciona até então hoje. Esse ambiente rural ainda predomina. Predomina, ainda tem bastante cavalo. Eu queria perguntar a você uma coisa. Vocês falaram muito assim de esporte, eu acho, com uma dimensão que os aproximaram, né? E socializaram. A partir daí, esse espaço para movimentos culturais. Mas vocês mencionaram uma coisa, falaram rapidamente, eu gostaria que você me explicasse assim, o que era, como se dava, quem eram os protagonistas, quais são dessa violência de Belford Roxo. Quer dizer, essa ideia de que Belford Roxo foi a cidade mais violenta do mundo, o que era tráfico, como é que era isso? Me explica aí, conta para quem não sabe. Que eu me lembro da questão, na época não existia o tráfico que tem hoje de droga. Na verdade, acho que nem existia, né? Principalmente em Bom Pastor. O que aconteceu? Eu acho que a questão de Belford ser a cidade mais violenta do mundo foi que os grupos de extermínio que já existentes nos locais, matava fora e desovava aqui. Entendeu? Desovava lá? Em Bom Pastor, nessa área toda de Belford Roxo. Então a desova foi o que levou a cidade a ser a mais violenta do mundo. Não exatamente dentro do que a gente não viu. Eu, pelo menos, não vi esse tipo de violência. Entendeu? Dentro de Jardim Bom Pastor. A gente ficava na madrugada. Lógico que tinha aquelas questões do movimento depois. Mas nunca tivemos problema com ninguém. Entendeu? Nós não tivemos problema com ninguém. Com a bandidagem que depois veio. Aí depois sim, quase já da década de 80 para 90, foi quando começou a questão do tráfico. Assim, muitos deles tinham sido criados com a gente, chamava nossos pais de tios e de tias. Então, a relação que a gente tinha não era uma relação de medo, era uma relação de respeito. Tipo, vai acontecer alguma coisa, muitas vezes ia acontecer alguma coisa, a polícia vai invadir alguma coisa, eles passaram. Tio, fala com o Céia para não ficar saindo, que era eu que mais saía de casa e tal, para não sair, porque tá meio difícil hoje. Então, mas nesse período, não tinha mais essa história de Belford ser mais violento, realmente, isso que o Bar falou. Tinha os grupos de extermínio, que não era do bairro, era de bairro próximo, que era de Bairro da Luz, isso aqui. Jardim Leal. Até aqui nessa área de Nova Iguaçu, Bairro da Luz, tinha um tal do Mão Branca. Mão Branca, isso. Tá entendendo? Aqui o Roberto vai te contar isso. Eu já tive, voltando da escola à noite, de eles entrarem num ônibus para revistar as pessoas. Né? O ônibus que ia entrar no Bom Pastor e falar, estou procurando alguém, se eu achar que é parecido vai descer e vai morrer. Era isso. E eram... A polícia ou... A gente não sabe se era miliciano hoje. Tem um troço que é muito legal, que você pergunta, que gera muita confusão. Precisaria de uma boa pesquisa histórica. Primeiro, o pessoal fala que muita gente do Partidão saiu na clandestinidade, foi se esconder na Baixada Fluminense. Inclusive tem relatos sobre isso. Isso é um ponto. Segundo, é só por convergência por causa do tempo, por isso que eu estou mencionando. Segundo, pessoas que trabalharam na repressão pesado, DOI, COD, nos aparelhos de repressão, DOI, COD, sei lá, nas OBANs da vida, Operação Bandeirante, no caso foi em São Paulo, mas não importa. Essa galera da repressão que saía das forças militares, e tipo assim, vamos lembrar que em 79 começa a anistia, né, vai mudando o processo de redemocratização. Essas pessoas ficam, aspas, sem trabalho, não tem quem bater, quem torturar. E essas pessoas, elas também, muitos já moravam
em áreas, em bairros da Baixada Fluminense, inclusive em áreas próximas ao Jardim Bom Pastor. E, coincidentemente ou não, é o período que se estrutura os chamados grupos de extermínio, que aí é Mão Branca, e há historiadores que falam que tem registros de pessoas, na verdade, que morriam nas celas torturadas, né, agentes políticos, e aí jogava aquilo, né, também depois teve... acusado, tipo assim, era um assaltante, um traficante e tal, e botava na conta. Mas também teve, depois teve essa coisa dos próprios comerciantes contratarem esses caras para fazer limpeza. Sim, no Bom Pastor não tinha isso, porque no Bom Pastor já estava começando a se organizar essa questão do tráfico. No Bom Pastor. Então, esses grupos de extermínio não entravam no Bom Pastor. Isso causava uma rivalidade. Tinha uma raiva da gente que era do Bom Pastor. Então, assim, por isso que a gente morria de medo quando estava passando nesse bairro fora do Bom Pastor, que eles entravam no ônibus para caçar alguém. Era a gente do Bom Pastor, porque tinha essa coisa, eles não entravam. Enquanto esse grupo permaneceu no Bom Pastor, não entrava político para fazer nenhum tipo de sacanagem no bairro. Não tinha essa coisa de grupos de extermínio, de comerciantes contratar essa mão de obra desempregada aí da repressão para poder fazer a segurança do bairro, então não tinha isso. Como não tem até hoje, né, Dá? Não tem essa coisa de... Acho que milícia não entrou no Bom Pastor. Né? Essa nova onda que é a milícia, então não entrou. Então o Bom Pastor sempre teve essa eliminado. Eu assisti uma vez, foi até na primeira campanha do Lula, que a gente já estava num período difícil. Eu lembro que a gente estava com um comitê no bairro e eu fui em casa, eu morava nesse prédio. 89, né? Isso. Tá falando. E eu lembro que mataram um cara do exército, soldado do exército, estava fazendo tráfico de armas. Então o pessoal do bairro que matou ele, porque ele estava sujando a área. E eu lembro que eu estava na janela, quando eu vejo um desses Opala, na época, preto, cheio de homens dentro, um cara sentado no capô, de só de short, com 2 armas, chegando no bairro. Eu falei, gente, o que é isso? Fiquei preocupada com a pessoa do comitê, porque eu sabia que era o pessoal do extermínio. Eu falei, o que é isso? E eles estavam vindo para saber por quê, que tinha, não sei se o cara fazia algum negócio com eles, o cara que morreu. O que é isso? Eu até reconheci que era um dos caras que sempre entrava nos ônibus para poder dar dura. É o tal do cavalo. Exato, Ele queria acabar mesmo com o tráfico. Quem era o tal do cavalo? É um desses do grupo de extermínio lá do Redentor. Só que lá foi formado assim, tinha um cara que foi, todo mundo ouviu falar, no Cabo Souza. Ele foi o cara que montou, começou, quer dizer, antes dele tinha um Nininho e um cara chamado Samurai e um tal de acho que era Tenente Oliveira. Foi que os caras começaram a montar o grupo de extermínio. Aí depois o Cabo Souza veio, foi o cara que liderou, que a maioria não eram militares. Entendeu? Um era militar, o Cabo Souza e o Oliveira eram militares mesmo. E os outros vieram e falaram, não, fica aqui, a gente monta um grupo, começa a ser fiscalizar a área, né, para ver se tem bandido, tem alguém fumando maconha, aquela coisa. E os caras eliminavam mesmo, matavam mesmo. E eu cheguei num tal de Fernando, uma vez estava eu, não esse Paulinho que é um colega aqui de Belfort, a gente estava tocando violão no portão, e o cara meteu na mão na minha cara. E me conhecia, hein? Me conhecia. Por quê? E eu ficava... Porque, assim, você tinha um Zé Macumba na época, né, que era bandido, você mora na rua, a Maria Tedia era a rua que eu morava, era a que mais formava bandido. E era a Rua da Confusão. E era a Rua da Confusão. Um certo paradoxo que está tendo nessa conversa. Pois é, eu estou... A propósito de paradoxo, desculpa interromper, mas depois você continua. Só um segundo. Em determinado momento vocês disseram assim, a atribuição de cidade mais violenta a Belfort Roxo se deve a estatísticas montadas em cima de desovas. Isso. Que não tinha nada. Mas ao mesmo tempo vocês estão contando muitos episódios violentos. Não, mas essa violência é praticamente invisível, né?
a nível, é uma violência invisível, porque você fica ali, você não tem uma desova que vem com você, a polícia não vem resolver essas questões, tá entendendo? Uma coisa é invisível, você não tem, mas não tem, pô, o cara matador ali, ó, deu um tapa na cara do pô, conhece, fez isso, tá entendendo? Realmente, é violência, é arbitrário. Mas não é uma coisa, fala assim, pô, tem 5 desovados ali, tem 6, tem mulher com faca na vagina, aquela coisa toda, onde a mídia vem, pô, aí sim, aí se torna ser violento. Mas esse tipo de, esses atos não são publicados. O lance porque a questão que o Hélio coloca, porque ele começa falando de Belfort Roxo. Uma coisa é a especificidade de Bom Pastor, que eu acho que a Céia precisou bem e tal, que você está colocando. Era uma coisa que o pessoal fala por aí numa linguagem assim, é o tráfico romântico. Né? Era uma coisa mais romântica que você falou. Imagina, eu não vou ficar citando nomes aqui, até prefiro, pode ser cagaço meu, mas eu detesto esse tema, você fica falando nome, eu espero que estejam todos mortinhos. Eu tô falando assim, eu tenho 7 afilhados em Bom Pastor, 2 são filhos de bandido, porque é do Paulinho Batata. Mas o que eu quero dizer... Fazer o quê? Então você está incomodado com os caras que te conhecem, que sabem que você no tal grupo de extermínio, entendeu? Aí sabe, pô, cadê o cara? Cadê o Zé Macumba? Pô, o Luar mesmo, cara, ele almoçava lá em casa, adiantava dormiu, que ele morava na rua. Eu ia falar, já explicou, já. Tá entendendo? Aí é complicado. Mas, então, não, e aí vai complicando mais, porque é o que a Céia colocou. Algumas figuras que o Bar mencionou, pois é, antes do cara entrar no tráfico, o cara limpava a vala, o cara era uma outra coisa. E engraçado que a gente não está falando dos anos 60, ele está falando final dos anos 70 entrando nos anos 80, é disso que a gente está falando. E ao mesmo tempo, vai se conformando ali um grupo que está no tráfico, que faz alguns ganhos e leva para o bairro, e tal, isso que a Céia falou. Mas tem uma tensão o tempo todo. Em Belfort Roxo, aí a pergunta do Hélio, em Belfort Roxo, de forma geral, a imprensa pode ter exagerado, mas em Belfort Roxo, como a Baixada, de forma geral, é violenta pra cacete, é tiro, é morte, é isso. E em Bom Pastor, tinha uma especificidade por conta dessa relação. Mas, pô, se a gente for pensar, eu estudei com uma figura lá no Matos Moreira, pelo menos com 2. Ambas entraram no movimento, não no movimento social, foram para o tráfico e morreram. O Mauro foi um caso, que aliás, eu pensava, eu ia tanto Bom Pastor, só para tu ver como é, porque a especificidade de Bom Pastor, o diálogo que o Bá falou que teve, a Céia, se a gente for entrar nessa conversa, vai ser só sobre dimensões da violência, não sei o que lá. A Céia, então, tem histórias, tudo bem. Tá? Mas só para o caso, eu pensava, eu falava com o Bar, na época que eu trabalhava com vídeo, em tentar produzir um documentário um pouco sobre essa relação do tráfico, né? O cara violento, perverso, mas ao mesmo tempo eram figuras, né, amáveis e tal. O Mauro era um caso. O Mauro, eu ficava bolado com aquele negócio. Porra, como é que antropologicamente, sociologicamente, como é que vamos explorar isso? Só que nunca se desenvolveu e tal. Então isso era uma coisa. Então, esse negócio da violência é um troço extremamente embolado. A gente participava de futebol e tal. Pô, eu não esqueço disso. Você falou, voltando para o futebol, que eu dei um parênteses. O filé era, no grupo isso era legal, o futebol era algo extremamente agregador. Essa antipatia, ela era, que a Céia colocou, né, que o grupo produzia, a primeira geração, digamos, ela era mitigada por conta do futebol. Tipo assim, esses caras não são tão marcianos assim, porque no nosso grupo, o Guará jogava muita bola. O Tiãozinho Maluco era um ponto esquerdo, era um inferno.
O cara jogava, era um cão chupando, mano. O China era um caso absurdo. O China, eu tô falando futebol mesmo, não é esse negócio hoje em dia que é quadra sintética, é 10 na linha e bonitinha. O campo do Cairu era 110 por 80, só para ter ideia. O China jogava no primeiro quadro que jogava por último, 4 da tarde até as 6. Teve um jogo que ele foi bater a falta na entrada da área. E o juiz acho que queria garfar o time. Ele botou a bola e puf, gol. Aí o juiz anulou, não volta, ele não tem problema não. Ele botou de novo, puf, gol. Era nesse nível, isso era do grupo. E tinha o Walter Filé. O Walter Filé era certo que não tinha um jogo, eu não lembro um jogo, que ele não dava uma caneta em alguém, que ele não dava um lençol, uma canoa em alguém. Então isso, o grupo era meio doido, essa galera que não era só eu não, todo mundo no geral, tirando talvez o bar e tal, era a galera marrenta, metida mesmo. Imagina, adolescente, porra, eu lia uma orelha de livro, eu já achava que lia o livro todo. Eu lembro do bar falando na época, lembra do Freud, que você leu sobre os sonhos, sei lá, lembra disso? Pô, a gente ficava discutindo, imagina, porra, caramba, a gente sabe coisas do Freud, era isso, William Reich, imagina, eu com 13 para 14 anos, quando eu cheguei em casa, que eu comecei a falar para minha mãe que eu era ateu, ela chamou o Walter Filé, o que vocês fizeram com meu filho? Lembra disso? Eu era chato mesmo, com 13 para 14 anos, eu lembro, o primeiro livro, Walter Filé, primeiro livro, eu já lia coisas e tal, né? Mas eu lembro o primeiro livro inesquecível, romance. O Walter me dá A Mãe do Gork. Eu tinha 14 anos de idade. Imagina, ele é a mãe, lembra? Ele é a mãe do Gork, aquela edição aí de ouro, pequenininha, que era da biblioteca. E eu começava a escrever e tal, e mudei meu comportamento. Minha mãe ficou louca, ela falou, porra, aí chamou o Filé, o cara era o mais velho do grupo, o que vocês fizeram com meu filho, que agora ele é ateu, reclama que Deus não existe, que não sei o que. Era nesse nível. Mas a galera não era tão astronauta por causa do futebol. E eu não peguei, que eu lembro, antes de eu ter essa conversa com o Bar, que para mim é um marco na minha vida, inclusive na minha vida intelectual, eu trabalhava num bar, que era o bar do Gilberto, aquele ali da esquina, justamente no Largo Bom Pastor. Eu olhava aqueles malucos, aí eu tinha 11 para 12 anos de idade, eu via aquela turma, tinha um maluco, passava ali, Guará, e depois eu fui entender, porque tinha um time, se perder ninguém liga. Lembra disso? Tinha. Montaram o time, olha que loucura. Pra quem não jogava bola, que era eu que não jogava bola. Só que tinha o Tião, tinha o Guará, tinha o Walter Filé, tinha o China, o Saúl, Jafé. Mas os dois. Não, então. Não, mas ficava entre os 11. Não, ficava. Só que os caras, quando o cara pegava o bar, que não era tão ruim assim não. Aí nego é mole, mas aí o cara achava que todo mundo era do nível, sei lá, do Kaique. Aí ia pra cima, encarava um China e um Filé, onde tinha um maluco. Só que o barato do time era perder. Marcava o jogo tudo sério. Aí fazia gol contra. Quando tinha que ganhar, tinha gol contra. Fazia gol contra. Os caras que vinham, porra, querendo um jogo competitivo, você não tá entendendo nada agora. Tá entendendo? Era o time, era só ironia. Era só para brincar. O barato era fazer graça com os outros e perder. Tirava do sério. O Socó, tu lembra do Socó quando o cara fortão? Eu dei um dip igual que o Walter fazia aquele negócio com a perna, não sei se ele tá lembrando lá na estamparia. Aí eu fiz essa coisa com ele. Pô, o cara era fortão e brabo, porque ele vivia até com os caras mesmo de matadores na época lá, né? Era simpatizante. Aí. Simpatizante ótimo. Era simpatizante, como hoje no tráfico tem um monte ali. No Bom Pastor você vê um monte de garoto, é tudo simpatizante. Não entra, fica, batata, não é filiado. Não é filiado. Não foi recrutado. Os caras nem querem. Falam, não, pô, tu esse tempo todo, pô, vai entrar agora. Não, mas os caras partem pra cima. Aí quando eu decidi e botei o pé na bola, o Walter lembra disso? Aí eu botei o pé na bola, falei, tem mais algum aí? Parece que o rapaz, o cara bem que não. Foi isso que ele não me perdeu. Eu queria colocar uma coisa.
não é uma pergunta dirigida a ninguém especificamente. Eu gostaria que vocês conversassem um pouco, divergissem, claro, se for o caso, porque o quadro que vocês desenharam, aí vocês três, quer dizer, é um quadro primeiro de adolescentes descobrindo o mundo, tanto Céia como você, quanto lá, a vida da ex-governador, a vida lá da Jacarezinho, etc. Também falou, quer dizer, essa descoberta do mundo, a socialização via vida escolar, o esporte como um espaço de socialização e um contexto de violência ao mesmo tempo, de tráfico e o movimento cultural que é a política. Quer dizer, eu gostaria que vocês conversassem um pouco como surge a ideia do Grupo Reticência, da segunda mostra de teatro, do Periferia da Periferia, quer dizer, quais são os fundamentos desses movimentos e que relação eles têm com esse contexto? Violência, esporte, movimento artístico, tráfico, movimento apolítico, essa fronteira entre esses movimentos artísticos e essa coisa apolítica que me parece um pouco estranha, porque vocês fazem referência constante a Boal e Paulo Freire, que faz um teatro político, e Paulo Freire que a quer política eu falei no sentido de não se integrar ao partido, mas a política estava o tempo todo presente. Tá, então me fale dessa coisa, conversem sobre isso, os fundamentos desse negócio. Primeiro é o seguinte, por que a segunda mostra de teatro? E a primeira? Qual é a primeira? O bar pode começar pelo Reticência, porque eu pego, vamos dizer, o Reticência na metade. Qual foi a ideia? Como é que você entrou no Reticência? Que levaram a Reticência? Vou ter que voltar pra caramba, cara, alguma coisa para eu tentar lembrar isso também. Até então o que aconteceu? Então, eu acho que a questão da carência total no bairro, né, onde você mora, muito grande. Até hoje não tem nada lá, quer dizer, colocam o funk, mas é uma outra história, né? Entendeu? Pra questão das drogas. E o que acontece? As únicas atividades para as pessoas poderem se divertir era quando ia um parque. O parque que era ali no centro do Bom Pastor, onde hoje está instalado o UPA, né? Era o parque, um circo. Tá entendendo? É onde tirava as pessoas de casa, para as pessoas poderem ter contato com o outro. Fora isso, era cada um dentro da sua casa, porque não tem nada. Que tinha um leão, os gatos começaram a sumir no bairro. E aí, eles estavam sendo capturados pelo dono do circo para alimentar um leão, Matusquela, que fazia o espetáculo numa arquibancada, quase caindo, aquelas tábuas assim, bem fininhas, com uma jaula assim de dar medo do leão, de tão frágil que era. O cara forte abria a jaula. Não deixa o leão fugir, não. Ele era muito fraquinho, o leão. O parque era isso, respondendo assim, era o bar, mas o parque era importante. Entendeu? Então era o parque para poder tirar as pessoas de casa, né? Fora isso, ele ia sair para onde? Aquelas festas, isso. Aí a partir daí que eram feitas as festas. Algumas pessoas que tinham para esse tipo de coisa que eu nunca tive, falaram assim, pô, vamos organizar uma festa de rua? Eu falei, posso até ajudar, mas eu não vou, entendeu? No jornal a gente saía cobrando aqui e tal, o comerciante ia lá, mas na festa junina eu nunca participei dessas coisas não. Mas tinha um pessoal que era da Marco Valde, tinha o Pedrinho que era lá da minha rua, que gostava, pô, Carlinhos, vamos fazer junto, chamar de Carlinhos até hoje. Eles vão fazer junto uma festa junina aqui, pô, para as pessoas virem, todo mundo brincar, que era o único divertimento. Agora não tinha nada. Não fosse, pô, eu parar no portão para tocar um violão, para aglomerar pessoas, fora isso não tinha mais nada, cara. Entendeu? Acho que foi a partir daí essa essência, que foi a questão, acho que quando a gente, as cabeças pensantes, quem já tocava, né, o instrumento, no caso eu, que as pessoas foram, pô, peraí, dá pra gente se reunir aqui e fazer. Depois veio Valt, todo mundo, essa coisa que a Céia falou, foi agregando essas pessoas, cada um com seus pensamentos, e a gente foi montando as coisas, onde na verdade, aí veio a TV Machambomba depois, que hoje todo mundo pergunta, pô, Bahia TV Machambomba, cadê a TV Machambomba? Não veio, que era um atrativo. Tá entendendo? Acho que o Repórter de Bairro se inspirou, o projeto piloto do Repórter de Bairro, acho que foi em Bom Pastor. Foi.
Entendeu? Acho que a partir daí, acho que foi por aí que começou a coisa toda. Pô, peraí. Pô, aquele tem toco, Sé, lembra tem do Valde, toco que a gente tem ficava ali no toco? Ali lá no no bar? Gilberto. Mais do que o bar, em Bom Pastor, a gente ficava naquele toco. Entendeu? E outras coisas é você procurar os bares, né? Onde acontece que hoje não mudou nada. Como a Marcela falou, para as mulheres não tem nada. Foi uma matéria que eu e o Kaique nós fizemos, acho que está aqui. Deve estar num desse jornal. Que realmente para a mulher não tem lazer nenhum. Tá entendendo? Para os homens era essa euforia do campo de futebol. Não fica chegada a futebol, não. Mas. Você gostava de ir para a beira do campo para fazer parte. Isso. Tomar cervejinha. Para os homens o futebol no final de semana, né? E as mulheres? Nós Fazer o tentamos quê? ensaiar até Nada. montar um time de futebol, mas não tinha espaço. Sábado de tarde tinha jogo dos homens. Aí nós fomos para de manhã, inventaram um jogo de manhã. Não tinha espaço. E outra é você, nesse caso também é recrutar, né? Porque a maioria dos homens são machistas, não vai. Quê? Minha mulher vai para campo botar shortinho para jogar? Não vai. Nova acusação de todos os dois lados. Oi? Não, porque é isso, pô. Se você falar para um cara lá, pô, ó, a gente está montando para ter uma atividade para as mulheres, pô, ninguém vai pirar, cara. Não, assim, e assim, até a Uma própria maioria. vontade do time de vôlei, algumas mães só deixaram as filhas irem, porque nós garantimos que o portão ia ficar fechado, porque nós treinávamos numa escola, o portão ia ficar fechado, e os rapazes não iam estar lá. Então, quando eles acabavam o treino, ficavam indo para lá, para sentar, para olhar as meninas, eu falei assim, isso vai dar merda, daqui a pouco os pais vão proibir Todo algumas mundo meninas de novinho, pô. A gente quer participarem. paquerar, como é que não vai ver as meninas jogando vôlei? Tinha que ir, pô. E ela jogando super bem, tanto que a Doutora, gente superou eles depois de um tempo. vocês falaram muito da questão da grana, na questão do financiamento. Quem era que assinava esse livro de ouro? Quais eram, que tipo de pessoa assinava isso? Os comerciantes. Dono da casa de material de Habilidade mesmo, eu confiava na gente. Confiava. Entendeu? Chegava lá, sabia que a gente já tinha, que era um grupo que se reunia, apesar que assustava, mas sabia que a gente estava sempre com atividade. Chegava lá, o João mesmo era um dos caras que ele trabalhava na Entrelivro, Nossa, isso Copacabana. Isso aí é complicado. Então, ele doava alguns livros, a maioria dos livros foram doados por ele. É verdade. Cara. Aí, os comerciantes, questão de confiar mesmo, né? Chegava lá, não, pô, a gente está aqui com... E, é verdade, era feita uma conta, né? Se apresentava a conta de tudo que era feito. E o jornal foi assim, mas já teve iniciativa. A Fusarca, se não me falha a memória, foi no livro mesmo, tipo, pegando. O jornal... O que é a Fusarca? Fusarca, uma Fusarca, uma grande bagunça que foram jogos. Teve corrida, teve ping-pong. Foi um final de semana. Foi um com sábado, várias atividades tinha premiação. Isso foi meio que livro de ouro. Esse jornal impresso, offset, aí foi diferente. Tinha Já com anunciante. prestação de conta. Botava Tinha anunciante com prestação de conta. E eu tive a felicidade, o capitalismo tem o seu lado bom. Por conta do movimento sindical, eu fiquei durante um bom tempo recebendo o salário da empresa que eu trabalhava, não podia voltar, fiquei, 2 ou 3 anos nessa situação, e eu ficava livre para correr atrás do dinheiro. Então todo mundo confiava, o comércio confiava no grupo, cabia a mim que tinha mais tempo ir recolhendo o dinheiro. Agora eu lembrei de uma coisa. Passar a sacola. Para você ver, antes do cinema de rua lá, a gente não tinha livro nenhum que era para assinar, não. Chegava lá, agora eu estou lembrando, e pegava, tanto eu quanto o Valt, a gente passava no comércio, eu passava, o seu Djalma, passava em todo aquele comércio ali e pegava todo o dinheiro e falava, tal dia, vamos dizer, domingo a gente vai exibir um filme aqui no centro do onde hoje está o UPA, né, que era o parque, o circo ficava ali. E a gente pegava o dinheiro com o comércio. O cara confiava, chegava e falava, a gente vai exibir um filme aí e tal, e o valor é esse, tá, a gente está se cotizando aqui entre os comerciantes, os caras davam dinheiro, não assinava nada não.
Aí tanto que eu olhei, um dia que estava todo mundo duro, falando, pô, vou ter que gastar esse dinheiro aqui para ir acampar. Aí eu rifei um porco, né? Que eu não tinha porco. Cara, isso é verdade. Eu rifei um porco. Que não existia o porco. Não tinha o prêmio. Conta essa história do porco. Aí eram os porcos que ficavam lá, era da Dona Carmen, e eu falei, pô, aí veio um cara que era bravo pra caramba, Edmundo, um baixinho, mas ele era bravo pra caramba, pô, vendendo a rifa, ele, tá vendo, a rifa de quê? Eu falei, pô, é de um porco. Aí ele, vou comprar uma. Aí eu falei, não vou vender não, cara, já tá quase, não quer me vender, que não sei o que, ela, pô, qual é, Aí eu falei, porra, vou vender a rifa pra esse cara, ele vai, se ele ganhar, ferrou, cara. Porra, não é que o cara ganhou? Aí fui acampar, quando eu voltei, minha irmã, Edmundo veio aqui atrás do porco. Eu falei, caramba, cara, quando eu tô subindo a rua, ele, oba, cadê meu porco? Até então me chamavam até de balofa, não era nem banana. Pô, cadê meu porco? Eu falei, é um desses aí, você pode pegar qualquer um. Eles são lá atrás do porco com ele. E a Dona Carmen, Edmundo, você quer pegar meu? Aí eu falei, cara, eu vou te devolver teu dinheiro, semana que vem eu devolvo teu dinheiro e pronto. Ele ganhou, eu devolvi o dinheiro dele, sacanagem minha. Não, mas era isso, essa integração era no bar, o próprio bar lá que tinha, mas é o campo de futebol, esse lance do parque, o toco. Esse toco é engraçado, era um toco que ficava na porta da casa do Gilberto, no largo, e a gente ficava sentado. E a gente jogava o vôlei ali, onde jogava vôlei. Que era o único pedaço que era asfaltado, né, tinha lá, não sei se era um concreto ou realmente um asfalto, né? Que era em frente a uma loja de material. A gente usava uns ferros lá da loja de material, cavamos um buraco para botar um haste lá, né, para segurar a rede, né, fechado com um cano dentro para não entrar areia e tal. E funcionava assim. Eram as atividades, cara. Agora mudou a quantidade de campos. Diminuíram bastante, porque aí... Não tem, eu não vejo mais aquela... O campo do Nova Esperança... Oi? Olha só, o Nova Esperança... Não, o Nova Esperança é um conjunto habitacional. O outro que era em frente ao Nova Esperança... É a Lubrizol. A Lubrizol que se expandiu. Na época quando a Lubrizol comprou o terreno, o Nova Esperança passou para lá. Urubu, né? Não, aí, aí foi feito o Toca do Urubu. Existe ainda? Não. Não existe. O outro, que era o Grande Rio Estrela Azul, também fechou. Que era onde era a lagoa. Nós estávamos pensando no máximo 2 horas, porque como isso vai ter um uso didático, mais de 2 horas por uma aula fica... Eu queria fazer uma pergunta a Sé especificamente, quer dizer, Sé, qual foi a especificidade, os problemas e encaminhamento do movimento de mulheres em Belfort Roxo? Bom, começou um pouco nessa questão da associação de moradores. Então, assim, muito ligada à área da saúde no bairro. Então, a gente resolveu organizar um encontro de mulheres para discutir questões de saúde. A gente fez meio que uma pesquisa, conversando com as mulheres, porque elas mais queriam saber. Tá? Então, começou por aí, no bairro, para fazer um trabalho com as mulheres e, a partir daí, começar um trabalho na associação de moradores. É uma maneira de chamar a mulherada, trazer a Rose, que é, assim, ótima para trabalhar com grupos de mulheres e tal, já era uma referência para a gente. E nós começamos assim. Só que a partir desse encontro no Bom Pastor, né, a gente contou na época com o SEAC, na pessoa da Marília, que ajudou a gente a rodar uns panfletos, a conseguir algumas coisas para esse dia, para essa reunião com as mulheres. E aí, depois disso, o SEAC me chamou para fazer parte do grupo de mulheres, que era aqui no centro de Nova Iguaçu. Então, como Nova Iguaçu, na época, Belfort Roxo ainda era um distrito de Nova Iguaçu, então a gente não tinha muito essa coisa, Belfort Roxo e a Nova Iguaçu era tudo Nova Iguaçu. Né? E a partir daí que eu comecei a participar junto com o grupo de mulheres do SEAC. Né? Então, depois disso, acabei conhecendo outras mulheres de Nova Iguaçu, principalmente, Nova Iguaçu e Caxias, e nós começamos a pensar numa organização a nível de município, não mais a nível de bairro. Né? Quais eram as atividades?
Olha só, no SEAC, nós trabalhávamos muito com o pessoal do Clube de Mães, que era um período das comunidades eclesiais de base, em que todos os grupos da Igreja Católica acabavam trabalhando com questões mais políticas do que aquela coisa que o Clube de Mães sempre trabalhou, que era com trabalho artesanal e tal. Então, nós começamos a trabalhar com os grupos de mulheres. E era o período da Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte. Então, nós começamos a trabalhar, a conscientizar as mulheres para a importância da Constituinte. Mas era muito mais, eram temas muito gerais, não eram muito específicos da questão da mulher. Né? Então, nós começamos dessa maneira. A partir daí, o SEAC, junto com outras organizações, nós começamos a pensar num grande encontro para trazer as ideias que a gente estava trabalhando com esses grupos nos bairros, para trazer para um grande encontro. E dessa maneira que a gente começa a organizar os grandes encontros a nível de município, que duraram até 94. Foi de 87 até 94, todo ano, no 8 de março, nós fazíamos shows, fazíamos uma grande caminhada, uma grande passeata e um encontro. A gente chegava a reunir 700 mulheres nos encontros. Né? E aí, quando a gente ia um pouco conversar com essas mulheres, e aí já eram questões bem específicas. Cada encontro a gente tirava uma bandeira de luta. Em 87 foi a questão do lobby do batom, que já era uma campanha a nível nacional pelas propostas das mulheres na Constituinte, para levar para a Constituinte. E aí nós participamos, nós tiramos uma carta que fez parte da Carta das Mulheres, foi chamado Lobby do Batom. E no ano seguinte, nós tiramos uma bandeira de luta que foi a questão da violência, né? A questão da violência contra as mulheres. E aí nós fizemos uma coisa assim que hoje, quando eu olho a pesquisa que nós fizemos, eu acho fantástica. Nós fizemos para poder fundamentar que nós queríamos só assistir uma delegacia na Baixada, que era a Delegacia de Caxias, Delegacia de Atendimento à Mulher. E aí, para fundamentar isso, a gente falou assim, a gente tem que provar, era o Hélio, como é que era o nome do secretário de Justiça, acho que era, não, secretário de Segurança, eu não lembro direito quem era na época. Hélio Saboia, se não me engano. E aí, mas baseado em que vocês querem uma delegacia? Já existe uma delegacia em Caxias. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa, um grupo de mulheres, nós fomos em cada delegacia e, sem ter nada por trás, nenhuma instituição, nós pedimos aos delegados para olhar todos os registros de ocorrência. Nós fizemos uma pesquisa de 6 meses de registro de ocorrência para saber, ter uma estatística de violência contra a mulher. Né? E nós fizemos esse trabalho, recolhemos a assinatura, pedimos à Câmara para fazer uma moção de apoio, colhemos a assinatura de entidades, na época, Nova Iguaçu, Japeri, Queimados, Mesquita e Belfor Roxo faziam parte de Nova Iguaçu. Então, nós nos organizamos nesses municípios para conseguir assinaturas de instituições, grupos de associação de moradores, OAB, as câmaras municipais. Nós pedimos apoio, fizemos um grande documento, conseguimos o terreno, procuramos lá na secretaria que cuida dos assuntos fundiários da cidade para ver terreno público. Então, tudo que ele poderia pensar em exigir, vocês não têm isso, nós levamos. Então, nós fizemos um grande documento e entregamos ao Hélio Saboia. E foi assim que a gente conseguiu a Delegacia de Mulheres para Nova Iguaçu. Né? Então, eu tenho essa pesquisa até hoje, guardada, e hoje eu olho assim, a gente não tinha a menor noção de como fazer uma pesquisa, de como levantar estatística, não tinha noção de nada. Nós apenas falamos assim, a gente precisa de números, é isso que ele quer, números? Então nós vamos. Então na delegacia a gente ficava com os policiais rindo da nossa cara, muitas vezes tiravam as armas, fuzis, assim, ficava assim. Aí você quer ver o quê? Ó, essa daqui, ó, mereceu. A gente ficava sentada, olhando os registros de ocorrência, anotando, e aí várias coisas nós fomos vendo, ó, que nos registros de ocorrência as coisas eram incompletas, quando tratava de registro de ocorrência de violência contra a mulher. Às vezes não tinha nome, não tinha cor, não tinha grau de
escolaridade. E isso a gente foi um pouco percebendo para poder também estar pensando de que maneira a gente queria uma delegacia. E aí, quando teve a inauguração da delegacia, foi muito engraçado, porque no dia da inauguração a gente, cadê a delegada? Damos de cara com um delegado. Eu não me engano, não lembro o nome dele, mas era um cara linha dura. Falei, gente, como é que a gente vai ter esse delegado aqui? Não. Aí, qual foi o último concurso para delegado que teve? Pegamos o último concurso para delegado para ver se tinha passado no concurso alguma delegada. E ele tinha passado uma delegada. E aí, ele disse que não tinha mulher delegada para a delegacia. Nós fomos nesse concurso, descobrimos que tinha, inclusive a mulher era de Nova Iguaçu, que é a Maria dos Anjos Carmadela, foi a primeira delegada aqui em Nova Iguaçu, e aí nós apresentamos para ele. Ela está concursada e está numa outra delegacia. Só trocar os delegados, não pode? E foi assim que a gente conseguiu. Esse cara, acho que ele não conseguiu fazer um plantão, porque nós já conseguimos uma outra delegada. Isso assim, sem ter nenhum especialista da área de sociologia, da área de... Era apenas um grupo que, com apoio, claro, de algumas instituições, a gente tinha apoio de algumas deputadas da Assembleia Legislativa, que um pouco tentava marcar essas audiências com o secretário. Então, assim, foi um período muito, muito forte do movimento de mulheres. E esse movimento de mulheres a gente fazia a nível, às vezes, de baixada, a gente conseguia reunir a mulherada da baixada toda. Então, os grupos foram se formando a partir daí. Então, a gente não se... Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu tinham 3 grupos feministas, que era o Rabo de Saia, o Mulher e Daí e o Coisa de Mulher. Só que a gente sabia que tinha aquele estigma, né? Feminista, feia, lésbica e mal amada. Então, para a gente não conseguir trabalhar com os grupos de mulheres, a gente, quando ia fazer qualquer coisa, era movimento de mulheres, não era movimento feminista. Nós fazíamos estudos, os grupos em si fazíamos estudos, nos articulávamos a nível nacional, estadual com o Fórum Feminista, com os encontros, fomos a encontro feminista, teve em São Paulo, o de Bertioga, nós conseguimos convencer algumas pessoas a dar dinheiro, e foi um grupo de 8 mulheres, 8, foi eu, Marília, a Elba, Leci, a Luísa, que a gente conversou naquele dia com ela, fomos para Bertioga, para um encontro feminista em Bertioga. Isso eram as relações que a gente ia construindo, mas no município a gente trabalhava enquanto movimento de mulheres, para não afastar as mulheres do clube de mães, não afastar as mulheres das associações de moradores, que o grande número de mulheres, até hoje, nos movimentos de bairro são mulheres. A Federação de Nova Iguaçu, Federação de Bairros de Nova Iguaçu, é histórico isso, todas as presidentes foram mulheres. Todas. Aí depois eu vou até pegar o livro para mostrar, que são as mulheres do MAB. Então, para a gente não afastar esses grupos que tinham esse olhar preconceituoso em relação às feministas, a gente trabalhava como movimento de mulheres, não como movimento feminista. Eu acho que nós podemos conversar à tarde mas nós temos esse limite de 2 horas, porque senão não é aproveitável a sala de aula. Eu queria dar uma última rodada. Passa por aqui, ó. Quebrou? Não tem problema não. Não, pelo ruído não. Passa por aqui. Aqui. Quebrou? Isso, não, tá tranquilo. Não. Começando a estourar a hora dela. O que você falou? Não, eu queria dar somente uma rodada para você, Bárbara, você, Lacé, dar a última palavra, acrescentar alguma coisa que falta, etc. Começa pelo Bárbara. Fala aí pra ver se lembra. Não, acho que eu acho que não tem como. Eu trabalho nessa instituição já há algum tempo, na fase há 10 anos como educador, e eu me relaciono muito com grupos, né? Grupos, agora menos, mas com grupos jovens, grupos culturais, e eu sempre falo essa questão da força que tem a arte, a cultura, né, como elemento agregador. E aí eu fico brincando, né? Hoje, como é que são as coisas? Você tem hoje
até, sei lá, nos últimos 10 anos, eu escuto muito depoimentos de jovens falando, pô, eu era meio alienado e tal, escutei alguma coisa de hip hop, pá, caiu a ficha, agora eu sou mais crítico, tô ligado. Eu fico pensando, caramba, né? Você pensar aquelas estruturas, não acredito em nada disso, mas é como se tivesse estruturas ahistóricas, né, atravessando, né, as pessoas. E o nosso caso, como a música, por exemplo, ela foi importante em determinado momento, pelo menos para mim, né? Ouvir o Bach. Cara, isso eu acho fantástico. Eu me emociono por emocionar mesmo, porque eu gosto muito dessa história, mas não é só porque foi comigo, não, eu acho legal, é uma feliz coincidência, uma música, e o Bach agora tá deixando minha memória mais viva, né, no início da nossa conversa, que foi refazendo, né? Refazendo, e refazendo é como se a música, o violão e a figura maravilhosa que é o Bach abrisse assim uma porta, tipo assim, entra, meu irmão, vou te explicar o que é o mundo, o que é e tal. Foi isso para mim, e é interessante, então, essa coisa da arte, essa coisa da cultura. Uma outra consideração, e aí eu interrompi porque acabou a bateria, eu lembro de um professor que ele falava na sala de aula, lá no curso lá que eu estudava e tal. Não, você pensa o quê? Você pensa, por exemplo, que a escola de Frankfurt, eles tiveram boa vida para produzir o que eles produziram? Na República de Weimar era muita dificuldade, era muita miséria. Miséria é pão duro, pão preto, muita... Imagina, pós Primeira Guerra Mundial, né? Então era miséria, porra, e os caras produziam cultura e tal, enfim, claro que talvez não seja uma boa comparação, mas o fundamental que esse professor falava, e depois eu fiquei sacando isso, essa capacidade, né, humana, mesmo na diversidade, você pode produzir coisas bonitas pra cacete. E em Bom Pastor é um pouco isso. Francamente falando, se você for pegar pelo aspecto estritamente urbano, se você tira as pessoas daquele bairro, tudo bem, gosto é gosto, não se discute. Mas se eu limpar o bairro Jardim Botânico, vai ser um bairro sem um ser humano sequer. Durante 2 horas ele será extremamente suportável. Eu vou circular sozinho naquele bairro, aquele ar puro, verde. Deixa os passarinhos lá, vou escutar a campainha. Se for em Bom Pastor, meu irmão, se você tirar aquela população ali, para você ficar 10 minutos ali, vai ser um desconforto psicológico, provavelmente, filha da puta, bah. Porque não tem nada, não tem... O primeiro enchente da minha vida, eu acho que do Bar também, não sei, a Sé morava numa área mais alta, foi em Jardim Bom Pastor. Eu acordei com água na canela. Acordei assim, minha primeira, né, companheira, esposa... Tive várias. Teve várias. Exatamente. Quem morava na Maria Pendinha, exatamente, mais perto do Rio Sarapuí. É desse lugar que nós estamos falando, que infelizmente não mudou muito. Não mudou muito. Tem a unidade de pronto atendimento, a UPA. Vai ver lá a qualidade do funcionamento. Tem pavimentação, tem agora saneamento. Vai ver se tem tratamento de esgoto. Aliás, Belfor Roxo dizem por aí que nem 1% do esgoto é tratado. O lugar, se você tira as pessoas, é uma merda. É muito ruim. Agora, aí vem o tal do ser humano, que às vezes me irrita tanto, mas às vezes é capaz de produzir coisas maravilhosas. É isso que me chama a atenção. Como é que pode, naquele lugar, coincidiu de circular? E não é só essas pessoas, que o Babo falou, não é só quem passou no grupo Reticência e Periferia, não. Se eu for falar aqui do Colmeia, se eu for falar do Marquinhos, eu vou ficar aqui falando de pessoas... Vai ter que ter disso, o Ailmo, o Alexandre, que eu mostrei a foto aqui do bar, esse aqui, ó, isso aqui, ó, é uma festa, é um exemplo. Isso aqui é uma festa de aniversário
Onde foi isso? Em frente à Casa da Selma. E é uma festa que reuniu a galera toda. Isso aqui é só um pedacinho do que é aquele bairro. Isso então é do caramba, assim, as pessoas, claro que ter boa estrutura, ter dinheiro, porra, é fácil, porra, não é fácil, ajuda pra cacete, ajuda muito, mas se você tem uma galera, né, que tá disposta e tal, vamos fazer, é possível que as coisas aconteçam bem, e Bom Pastor foi esse exemplo. E uma terceira questão, para finalizar, que depois que o Hélio colocou essa coisa do apolítico, igual o machismo, isso foi muito pesado para mim, apolítico. Era um grupo, tô brincando disso, não, pô, gente, isso aí que ela fez aí, ai meu Deus, se aparecer marcado amanhã, não foi nada selvagem, foi agressão física. Bom, que é a questão isso que é um barato, como a política se expressava nesse grupo. Era um grupo extremamente politizado. Eu lembro do debate que nós fizemos no CEPAV com a campanha do Betinho, Fome... Como é que era o nome dessa campanha? Campanha contra a fome. O CEPAV quase que foi uma unanimidade. Foi contra. Olha que nível de política. A gente não estava em nenhum partido de esquerda, a gente estava longe do PT. Nós fomos contra. Okay. Hoje meu argumento seria outro, seria favorável. Mas na ocasião, não só eu, todo mundo. Porque tinha essa discussão da esquerda. Exatamente, nós fomos contra, porque aquilo ali não enfrentaria a questão de fundo, ia botar gatos balaio, ia ser um balaio de gato. Inclusive o prefeito de Belfort Roxo na época estava apoiando, então, para tu ver, era algo muito politizado. Agora, como isso foi uma sacada, e eu quero aproveitar a oportunidade e reconhecer a sapiência do Walter Filé, que foi uma baita de uma sacada, mostrar que você pode tratar da política, né, abordar questões políticas, questões profundas, inclusive, da política, mas você pode fazer isso num processo, porque isso o tempo todo, para mim, foi educação popular, né? Uma pedagogia popular. Você pode fazer toda essa discussão de uma forma integradora, menos tediosa, menos chata, menos um montão de coisa que a gente não tem muito saco para fazer. E por isso, então, que isso para mim, rapaz, não tem jeito. Foram dos 13 para 14 anos quando eu conheci o bar, até mais ou menos os 26 anos, vivendo isso aqui intensamente. E aí foi um troço que você não perguntou, que eu acho que não te interessou. Por coincidência, poucos desse grupo entraram logo cedo na universidade. Ninguém, exceto o Walter Filé, eu não lembro de alguém. Não estava na nossa discussão entrar. Educação formal não era uma preocupação nossa. Aliás, é um absurdo. A gente cagava e andava para a educação formal. Não é porque éramos metidos simplesmente, porque aquilo para a gente não cabia, não tinha espaço para a gente. É como se a educação formal, não preciso desse negócio. E esse troço aqui do grupo, e esse negócio do grupo, para mim, foi insubstituível. Se hoje, aí depois eu me formei na educação formal, fui estudar, fui me graduar na área da filosofia, se não tivesse tido isso aqui, porra, o curso de filosofia não seria porra nenhuma para mim. Educação formal, universidade, claro que tem seu valor, por favor, tem a sua importância, quem me ouvir, escutar e tal, mas isso aqui para mim foi fundamental. Isso aqui para mim é a base de qualquer coisa que eu fui fazer na vida, né? Se hoje o mínimo de sensibilidade, de percepção, de visão do mundo, de me meter, dar pitaco, imagina, e qualquer um de nós aqui, em vídeo, em literatura, em futebol,
em comunicação impressa, em fotografia, educação popular, foi Bom Pastor. Bom Pastor para mim foi uma puta de uma universidade. Bom Pastor para mim, o resto agora é para complementar e complementar bem, né? Mas isso aqui para mim foi mestrado e doutorado. Isso aqui foi. Isso prova que viver, estar enraizado nas coisas, fazer é importante também para cacete. Sem desconsiderar de forma alguma a importância da teoria, né? Que até conversamos esses dias. Mas essas duas coisas juntas, elas são importantes. E eu tive essa felicidade. E estou tendo ainda de compatibilizar questões muito práticas, muito concretas, e na época do Bom Pastor muito mais, hoje muito menos, com a teoria, com a educação formal. Vá, suas últimas palavras. Tem alguma coisa que a Célia falou. Não tem. Acho que essa já resumiu tudo. Certo. Mas é verdade. Bom, eu acho que, primeiro, essa vivência no bairro, eu acho que me levou para a militância. Uma militância mais, assim, eu concordo com o Aécio, acho que toda a minha de amplidão, de ampliar horizontes, foi essa vivência no Bom Pastor. E eu acho que, assim, uma coisa que mudou o que eu pensava do grupo, que era o Reticência, que foi outra coisa, que depois se transformou em outra, mas que no final das contas, eu acho que uma coisa muito legal que eles sempre fizeram, e que depois eu fiz parte disso, que é assim, tem até um vídeo da Machambomba, que é com o Roberto Lara, sobre história de Nova Iguaçu, que no finalzinho ele fala, eu vim até aqui, a partir de agora você leva. Era mais ou menos isso. Se ficar só aquele grupo, Aécio, Walter, Vará, aquilo tinha se dissolvido se a gente tivesse tido essa coisa de trazer mais pessoas. E não dessa coisa conscientizando isso e aquilo, não. E aí, a gente está querendo montar um time de vôlei, vamos participar? Vai ter a gente vai fazer uma oficina de teatro, vem participar. Não era para catequizar ninguém. Era para mostrar que tinha outras coisas para serem feitas, a não ser sentar no portão e olhar a vida passar, ou entrar para a igreja evangélica, ou ir para o tráfico. Que é isso que se resume um pouco hoje o Bom Pastor, os jovens, né? Ou vai ser bandido, exatamente. Poucos conseguem, sabe, tirar e sair dali para fazer uma outra coisa. Então, essa era uma maneira de estar dizendo, olha, não tinha internet, não tinha essa coisa de você viajar pela cultura do mundo ou pela diversidade do mundo através da internet, não tinha isso. Então, era uma maneira de dizer, olha, tem outras coisas acontecendo, a gente pode fazer outras coisas sem precisar, às vezes, sair daqui, ou vamos começar a fazer e a partir daqui a gente sai e vai ver outras coisas como aconteceu comigo. Então, acho que essa importância do Reticência, que eu acho que é a semente, o Reticência é isso, não ficou restrito a eles. Eles saíram buscando outras pessoas, apesar do olhar preconceituoso, meu, por exemplo, com certeza de várias outras pessoas do bairro, nem aí, era entrão, é o que se chama de estar não estou pedindo licença, eu estou entrando de uma maneira que não é agredindo. Né? Não é dizendo, você sinto muito, mas sua cabecinha isso é pequenininha, não dá para estar aqui com a gente. Não tinha isso. Então, quando você se envolvia na história, e é isso que vem, o Zé Miguel, que eu estou vendo aqui, Zé Miguel é um cara Zé Miguel era semi-analfabeto. No jornal, olha qual era a coluna do Zé Miguel. Nosso país na visão do Zé Miguel. Gente, em que outro lugar E do jeito que escrevia, colocava, lembra disso? Foi a Leide levou, tinha uma professora de literatura, didática, se não me engano, da UFRJ, do curso de letras, que ficava encantado com o jeito que o Zé Miguel e o jornal não tinha revisão. Não tinha revisão. Não tinha revisão. Então, há controvérsia, mas não tinha revisão. Então, é como esse vídeo. É da maneira com que as pessoas chegavam. As pessoas chegavam e elas tinham espaço do jeito que elas eram, da maneira que elas eram. Eu ficava louco esse jornal. E aí você não se sentia excluído, você se sentia dentro. Então, hoje, apesar que continua
O pessoal, quando eu vou no bairro, porque a tia do meu filho mora no bairro, então eu vou no bairro, o pessoal passa, oi, segue, não sei o que, mas não é a mesma coisa. Quando eu vou lá num domingo, passo lá meio-dia no domingo, você só vê o comércio se movimentando, enquanto dá 2 horas, que era a hora que a gente estava... Tá vazio. Sabe aquelas coisas de Vila de Faroeste? Só falta aquele montinho de capim voando pelo bairro? É quase que isso. Jungle. E quando chega às 5 horas da tarde, as pessoas botando a Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja. Se tivéssemos lá hoje esse grupo, eu acho que seria assim, a nível de integração, pô, que muita gente, cara, foi pra... Teve gente, pô, isso daí só você indo lá e ver, fala, pô, cara, achava legal aquele pergunta pelas pessoas, sempre tá perguntando, pô, o grupo de... Pô, mas foram pessoas que fizeram o 2º grau, só que ninguém vai embora mesmo, né? Isso é verdade. Principalmente quem mora. Você não vê carro velho mais no Bom Pastor, pô. Né? Tem gente que tá morando lá, construído. Aqueles que estão enraizados lá mesmo, pô, estão com um baita casarão, não tá mal pra caramba. Lá no Gogó não, mano. As pessoas vieram pra cá, né? E começaram a construir casa, cara. Casas bonitas. Só que é ruim, né, cara? Pô, hoje não tem enchente, essa chuva foi... Claro, não vai tem, mudando né? também. Inclusive, uma dessas enchentes, o Evandro participou, tava lá no Bom Pastor. Evandro tocando violão e ele, pô, tá chegando no meu pé e tal, aquela coisa foi. Mas é verdade, cara, resumindo é isso. Se tivéssemos lá hoje, com esse grupo, com certeza teria mais gente integrada e conseguiria trazer mais pessoas. E a gente fazia muita coisa, muita zoação, sabe? Eu lembro de um amigo nosso que ele entrou nu dentro da igreja evangélica. Pô, foi eu, né, cara? Cara, isso é demais. O outro, todo nervoso, Amarildo, puto, eu dei um beijo na boca do Amarildo. A gente fazia essas coisas. Ele sacaneava muito. Loucura, andava pelado na rua, essas coisas. Não, e essa coisa foi Kaique, né? O quê? Que entrou no... Não, na igreja não foi eu. Porque eu não queria falar. Como é que é isso, meu filho? Eu falei um texto da vez, mas não fala que na Bíblia Jesus aceitava fazer do jeito que vier, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, eu vim assim pelado, mas foi de uma aposta, né? Ele fez uma... Aí ninguém aposta, a outra vez foi da carne seca, né? E pior, na Assembleia de Deus, da vizinha dele. Imagina, machismo, olha aqui que é o lugar machista. O pessoal conhecia a gente. E fizeram uma aposta se a gente se beijava na boca ou não. Não sei o que o negócio, a brincadeira era o seguinte: o dono do bar dava uma carne seca, uma caixa de cerveja, sei lá, para o nome que beijasse na boca. Porra, só que a gente era tudo muito louco. Falei, vamos lá ganhar essa merda logo, cara. Depois dessa brincadeira que até hoje tem um cara lá no bar que faz, chega lá e fala, não, você não pode não. Senta na igreja,